Querido Deus Pai, somos gratos a Ti, porque Tu tens sido o Deus que tem cuidado de nossas vidas e tem nos dado a orientação que é necessária e continua cuidando de nós, Pai, nos ensinando, nos instruindo, nos despertando para trabalhar cada vez de maneira firme e produtiva na Tua obra. Pai bendito, prepara o nosso coração para ser ministrado nesta noite. Assim, Senhor, como o Teu servo que vai ministrar, toma ele nas Tuas mãos, Pai, instrui a cada dia, revela, Senhor, profundo, ou dá a ele, Senhor, o entendimento para transmitir a todos nós com facilidade e venhamos a compreender. Amado Pai, oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Fique com a sua Bíblia aberta aí, ou melhor dizendo, abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Vamos fazer uma breve leitura apenas de alguns versículos. Capítulo 18 do Evangelho de Mateus, versículo 21. Uma leitura complementar que nós vamos hoje, continuando a nossa série de estudos especiais em preparação para o nosso jubileu. Vamos tratar hoje sobre um tema importante, jubileu, um tempo de perdão. E vamos utilizar esses dois textos, o de Deuteronômio 15, que foi feita a leitura, e esse de Mateus capítulo 18, que diz assim o texto, versículo 21, então Pedro, aproximando-se dele, perguntou-lhe, Senhor, até quantas vezes deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino do céu é comparado a um rei que quis acertar contas com seus servos. E quando começou, foi-lhe apresentado um deles que lhe devia 10.000 talentos. Mas não tendo com que pagar, seu senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrado diante dele, rogava-lhe, Senhor, tem paciência comigo, que te pagarei tudo. Comovido, o senhor daquele servo soltou-o e o perdoou a dívida. Ao sair, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe deviam 100 denários, e agarrando-o, sufocava-o, dizendo, paga o que me deves. Então, caindo aos seus pés, o seu companheiro lhe suplicava, tem paciência comigo, que eu te pagarei. Ele, porém, não quis, antes mandou colocá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Seus conservos, vendo o que acontecera, ficaram muito tristes, e foram contar tudo ao seu senhor. Este então chamou-o à sua presença e disse-lhe, servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Tu também não devias ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive de ti? E irado, entregou-o aos carrascos, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Assim também vos fará meu Pai celestial, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Amém? Meus irmãos, seguindo a nossa compreensão deste tempo que está sobre nós, em que nós estamos vivendo, esse tempo de jubileu, que é um tempo reservado por Deus, um tempo sublime, especial para nós que estamos passando e experimentando este momento. Falamos já no primeiro estudo sobre ser um tempo profético. O pastor Jacó ministrou aqui na terça-feira passada sobre ser um tempo, jubileu ser um tempo, sobre jubileu ser um tempo de completa e total dependência do Senhor, a respeito do nosso dia a dia, a respeito das provisões que o Senhor tem para nos dar. Hoje nós queremos falar sobre esse tempo especial que Deus reserva no calendário do povo de Israel e que para nós também se aplica no nosso dia a dia, em que é um período que Deus reservou, um ciclo de tempo para que haja o perdão. Primeiro, o perdão da parte de Deus para com o seu povo e é um tempo de perdão da parte do povo para com o próprio povo. É um perdão vertical e um perdão horizontal. O perdão vertical nós abordaremos, que é o perdão divino para com o seu povo, para com as suas faltas.
nós vamos abordar no momento em que falaremos sobre o arrependimento, em que o povo avalia a sua condição perante Deus e faz uma reflexão da sua posição diante de Deus, e Deus então estende com a sua graça e misericórdia para perdoar. Mas aqui, jubileu, além de ser esse tempo de perdão divino, também deve ser um tempo de perdão mútuo e de perdão entre os irmãos, para que haja um convívio saudável no meio do povo. A proposta de Deus com este mandamento, que aqui fizemos a leitura no capítulo 15 de Deuteronômio, que é o ano do perdão, que é o 7º ano, que seria esse ano que se completa um ciclo, como o pastor Jacó abordou aqui na semana passada, são ciclos, é um tempo de 6 para 1, é um ciclo de 6 tempos, pode ser 6 dias, e mais um dia na semana fechando com o 7º, podem ser 6 anos, é um ciclo de tempo de 6 anos, e o 7º se dedica ao Senhor. Aqui é um tempo que, nesse fechamento de ciclo, você precisa liberar perdão àquelas pessoas e aquelas dívidas que foram adquiridas nesse ciclo de tempo, seja num ciclo semanal, seja no ciclo anual, ou seja num ciclo de 50 anos, que é o caso aqui do jubileu, que é o 7º ano dos 7 anos de descanso que Deus estabelece. Então nós precisamos entender que o perdão neste período, neste tempo, ela é uma chave especial de Deus que nos conduzirá a um tempo de prosperidade. O perdão das dívidas, mas ele está me devendo, se eu perdoar eu vou ficar mais pobre. Ao contrário, você vai ficar mais rico, porque o perdão divino é o que Ele espera das nossas vidas. Nós vamos ver aqui em Deuteronômio 15, 6, o Senhor teu Deus te abençoará como te prometeu, se você for capaz de perdoar aqueles que causaram dívidas e problemas. E nós podemos, num cenário das nossas vidas, de repente avaliar e pensar que esse perdão, ao ser concedido esse perdão neste tempo que Deus estabelece como um ciclo em que precisa encerrar, meus irmãos, nós precisamos encerrar os ciclos das nossas vidas. Às vezes a gente vive como um cachorro correndo atrás do rabo, o tempo todo rodando e não sai do lugar, porque nós estamos envolvidos em um ciclo contínuo e permanente que nos traz coisas ruins. E Deus estabelece um tempo, e o tempo é para nós um remédio divino. Inclusive tem um ditado popular que o tempo cura as doenças, cura as enfermidades, cura as feridas. Nada melhor do que o tempo para que a gente consiga refletir, analisar ou até ter a capacidade de liberar perdão. E Deus, compreendendo essa arquitetura humana, sendo que Ele que nos fez desse jeito, Ele nos estabelece aqui nesta regra, neste mandamento, que nós precisamos encerrar ciclos de dívidas, ciclos de desentendimentos. É preciso chegar a um momento em que nós temos que chegar a um bom termo com o nosso irmão. E nós precisamos encerrar um ciclo de desentendimentos, de intrigas, precisamos resolver o problema que há entre mim e o meu irmão. É o que Jesus fala justamente nesse texto que nós lemos, do capítulo 18 de Mateus, o versículo 1, ele fala: se tiveres algum problema, alguma questão com o teu irmão, vai até ele e resolva o problema. Não fique deixando as coisas ganharem proporções maiores, como uma bola de neve que vai crescendo, e quando você menos espera, não tem mais como resolver, porque o ciclo, o tempo se passou e o problema não foi resolvido. Deus está estabelecendo aqui: olha, existe um tempo em que eu vou estabelecer em que as dívidas precisam ser perdoadas, que as coisas que foram feitas, os débitos que foram gerados, as pessoas que se colocaram em débito e que se tornaram devedoras por alguma razão, vai chegar um momento para que essas pessoas resolvam as suas questões. E se não conseguirem resolver, que o certo é, emprestou, pagou,
mas Deus está estabelecendo, mesmo não conseguindo pagar, Deus estabelece aqui, mesmo a pessoa não tendo condições de fazer o pagamento, Deus entende que mesmo assim é preciso ter um tempo que se encerre essa constante cobrança daquele que está em débito comigo. E quantos de nós não estamos, nós somos, gostaríamos e desejaríamos ter nossos débitos perdoados, mas quando os débitos que nós temos, as pessoas que têm débitos conosco, talvez a gente não seja tão generoso e tão voluntarioso para perdoar, e quem sabe, chegou no Código Civil tem um tempo para se cobrar a dívida, inclusive é menor. O Código Civil diz que ele classifica determinados tipos de dívidas, são 3 anos que você perde o direito de cobrar, ou seja, é a prescrição, você não tem mais como cobrar, o débito está lá, mas você não tem mais como cobrar. A prescrição divina aqui eram de 7 anos, a maior prescrição que nós temos no Código Civil são 5 anos, dívidas adquiridas do convívio do relacionamento civil, não estou falando de prescrição penal, que é outro cálculo, outra forma de pensar, mas no nosso Código Civil, eu tenho um débito com o pastor Edmar, ele tem 5 anos para me cobrar esse débito. Se ele não me cobrar nesses 5 anos, o débito continua existindo, mas ele perdeu o direito de exigir de mim a compensação e a quitação desse débito. É isso que Deus estabelece. Se a lei dos homens também pensa desse jeito, por que nós então iremos constantemente, continuamente, ficar exigindo restituição e cobrando coisas de 20, 30 anos? Prescreveu, meu irmão, esquece, bola para frente, há um ciclo de perdão. Esse problema, esse débito, essa dívida, que pode ser emocional, aqui o texto de Deuteronômio, ele está falando no sentido financeiro, um débito financeiro, alguém que, por uma má administração dos seus recursos, alguém que incorreu uma dívida, alguma coisa e não consegue pagar, não tem condições financeiras de pagar, prescreveu, não tem mais como exigir desta pessoa a cobrança, apesar de, se ela conseguir, depois desses 7 anos, se a pessoa for, o propósito da lei era esse, eu não tenho mais como te exigir, mas se você conseguiu 15 anos depois juntar o dinheiro, vai lá e paga, e volta e paga, e quita, porque esse é o justo, esse é o certo. O que Deus está estabelecendo aqui sobre o tempo de jubileu ser um tempo de perdão, é justamente um tempo em que as pessoas precisam seguir adiante, bola para frente, esquecer como Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação. Eu preciso confiar que quem vai me sustentar, por mais que aquela dívida possa fazer falta no meu orçamento, mas é Deus quem me abençoa, e Deus promete aqui nessa lei, nesse mandamento, o seguinte: se você tem que perdoar, e não se preocupa, você vai ter o seu patrimônio diminuído, mas eu vou te abençoar, porque sou eu quem abençoa a sua vida, não é o teu patrimônio. Deus diz aqui, se tu obedeceres e fizeres tudo o que eu mandar, então eu te abençoarei como eu te prometi, tu emprestarás a muito, e não tomarás emprestado. Veja só, então o que Deus estabelece no tempo de jubileu é que nós precisamos liberar perdão e compreender e avaliar as pessoas com quem nós temos débito. É um período tanto para um lado quanto para o outro, tanto para o devedor quanto para o credor. Eu sei que eu estou em falta com alguém, eu preciso ir me consertar com essa pessoa. A pessoa que sabe que está em débito precisa ir lá e pagar a sua dívida, o seu problema, resolver, como a gente diz no popular, nós temos que resolver os nossos BOs, a gente tem que resolver os nossos problemas, nós não podemos deixar as coisas acontecerem assim. E aqui o que Deus estabelece para que neste período aconteça, é que neste ano especial, neste ano que é chamado de o ano do perdão, em que Deus estabelece esse tempo de liberar as dívidas contraídas, de perdoar todo tipo de dívida, aqui o importante é
nós compreendemos a palavra que é utilizada aqui para a pessoa que é pobre. A palavra que se identifica aqui, olha, perdoa a dívida do pobre. O texto todo vai falando sobre a questão das pessoas que estão em condição de pobreza, e essa palavra pobre, nesse contexto que está aqui em Deuteronômio, é muito além de uma pobreza financeira, é muito além apenas de uma escassez de recursos, é muito além do que uma falta de condições econômicas. Aqui, essa ideia de pobre, nesse contexto de Deuteronômio 15, ela expressa também, não somente escassez financeira, mas, além disso, ela também expressa a ideia de alguém que está angustiado, alguém que está emocionalmente aflito, alguém que tinha uma posição de favorável e que por alguma circunstância, e aqui eu trago duas circunstâncias que podem acontecer, são fatos, circunstâncias que são alheias à vontade da pessoa, ou seja, algum fato extraordinário, alguma coisa que aconteceu que eu não estava esperando, um acontecimento repentino, e que com esse acontecimento repentino me trouxe uma situação de pobreza ou financeira ou emocional, ou a minha alma ficou aflita. Nós temos este exemplo na palavra de Deus de uma pessoa que tinha uma certa condição e de uma hora para outra ficou numa posição de pobreza. O exemplo lá da viúva que o profeta Eliseu multiplicou as vasilhas dela, o azeite das vasilhas. Aquela mulher, o marido dela trabalhava, tinha dívidas, tinha certas condições, mas um acontecimento repentino, inesperado, que foi a sua morte, sobreveio na família. E de uma hora para outra, aquela mulher se encontrou numa posição de pobreza, de completa necessidade, e completamente desguarnecida e abandonada, necessitando de auxílio para solucionar aquela situação de angústia, de aflição, e no caso dela, de uma posição de escassez financeira. Ela recorre ao profeta, o profeta então intervém, traz uma palavra para ela, e ela sai daquela posição de pobreza. Ela encontra amparo no profeta Eliseu, e que multiplica o azeite. Ela consegue quitar a dívida deixada pelo marido, e ainda sobra recursos para que ela tenha o seu mantimento. Então, o pobre que aqui está se falando, que deve ser perdoado, aqui tem essa situação, é a pessoa que está nessa posição de pobreza, de dívida e de necessidade por uma circunstância que é alheia à sua própria vontade, ou também como está lá em Provérbios 21, verso 5, em que a pessoa está numa posição de pobreza, está numa posição de necessidade pelas suas próprias atitudes e ações. Provérbios 21, 5 diz: os planos do diligente conduzem à fartura, mas muita precipitação leva à pobreza. Olha, o que o sábio Salomão está dizendo aqui? A pobreza pode vir como consequência de uma atitude, de uma série de atitudes erradas, de uma série de decisões equivocadas, de uma série de coisas que fazem com que a pessoa se encontre nesta posição de necessitado, de pobreza, de carência e, portanto, carente e necessitado de um perdão para que ele possa ter uma oportunidade de recomeçar um novo ciclo. O que Deus quer neste cenário aqui, nesta lei que está em Deuteronômio 15, que ela é um reflexo do período de jubileu, Deus fala muito claramente no versículo 7, que não importa como aquela pessoa chegou àquele estado de pobreza e de necessidade. E aqui, compreenda o que eu estou falando de pobreza, não apenas a questão financeira, mas você vê pessoas que a gente olha e a gente vê que é uma pessoa que está constantemente aflita, uma pessoa que até tem condições e posses, mas é uma pessoa triste, é uma pessoa angustiada, é uma pessoa que é temerosa. Não tem aquelas pessoas que têm medo até da sombra, bater uma porta mais forte, cruz queda, já é alguma coisa. A pessoa que está pobre do espírito, pobre da alma, a pessoa que está com a alma aflita e angustiada, e que não encontra prosperidade em nada, tem condições financeiras, mas a alma é pobre,
Para aqueles que têm a alma pobre, não há riqueza que ajude a vencer, não há riqueza que ajude a enriquecer a alma, porque a pobreza não é financeira, a pobreza é de espírito, é a falta de uma paz, é a falta. Nós cantamos aqui no domingo um hino da harpa, esqueci o número agora, que fala isso: paz, paz, perfeita paz, quando Jesus a minha alma salvou, deu-me doce paz. Então, a pessoa que está num estado de pobreza, está faltando paz na sua vida. O que a lei, o mandamento de Deus está estabelecido aqui é: não importa se a pessoa está nesta condição, se foi por uma circunstância, uma tragédia, uma coisa que foi alheia à sua vontade, muito menos importa se ela está nesta posição por conta das suas próprias atitudes erradas. O que Deus diz no verso 7, ele diz o seguinte: quando algum de teus irmãos for pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor teu Deus te dá, não endureçais o vosso coração. O que Deus está dizendo, não importa se ele errou em relação a você, não importa se o teu irmão pecou contra ti, se você está certo na situação, não importa quem é o lado certo e o lado errado na história. O que nós precisamos entender é que tem que chegar um tempo em que o ciclo da desavença, o ciclo do desentendimento, o ciclo da angústia, o ciclo da raiva precisa ser encerrado, precisa ser liberado o perdão. E a gente costuma dizer e pensar: eu ainda não senti desejo de perdoar o irmão. Você nunca vai sentir desejo de perdoar ninguém, porque a ordem divina, quando ele diz, quando você tiver um irmão pobre, veja que aqui, inclusive o mandamento é até um pouco, Jesus amplia um pouco mais isso, mas aqui o mandamento diz: olha, ao estrangeiro você pode até exigir a dívida, não tem prescrição, pode cobrar. Versículo 3 diz isso: poderás exigir do estrangeiro a dívida que ele te deve. Mas com o teu irmão, até quando você vai viver em pé de guerra com o teu irmão? Até quando você vai viver em rixa, em contendas, como Paulo escreve aos Gálatas? Porque vocês estão se mordendo, ó Gálatas, não vos mordais. O espírito do mandamento aqui é que o perdão é uma ferramenta, um instrumento divino para mostrar o nosso coração quebrantado, para quebrantar o nosso coração. O mandamento, meus irmãos, aqui, o propósito divino é moldar o nosso ser, é moldar o nosso coração segundo os preceitos do reino de Deus. O que nós precisamos entender é que perdoar, ao praticar o perdão daqueles que me ofendem, ao praticar o perdão àqueles que têm débito em relação a mim, isso na verdade nos coloca, aquele que exerce o perdão, nos coloca como pessoas, como agentes de restauração da criação. Aquele que consegue perdoar, é como se naquela situação a pessoa se coloca na posição divina. Nós nos tornamos agentes de Deus na terra, porque o que Deus fez conosco nada mais é do que pegar o que tem débito com Ele, pegar o ofensor, pegar aqueles que estavam destituídos da glória, estavam separados, que eram nem amigos, muito menos eram irmãos, eram inimigos dele, e ele na sua posição de realeza e de certo na história, Deus era o certo na história, Deus sempre é o certo, mas ele não puxou para si o fato de ele estar certo na situação. Quem errou e quem entrou em dívida foi Adão. Quem pecou foi Adão. Deus estava na sua posição de retidão, de correção e mostrando: eu te falei que não era para fazer isso. Quando a gente erra e quando chega alguém para dizer assim, eu não te falei, é muito chato, né, irmão? A gente dá uma raiva, dá vontade de sair. Não vem falar isso, não. Mas Deus praticamente poderia ter feito isso. Eu não falei, Adão, que não era para comer nesse fruto, rapaz? Por que tu foste comer? Mas Deus não lança em rosto o nosso pecado. Olha só o que Deus faz. Lá o que o salmista
coloca no Salmo 86, Senhor, Tu és bondoso e perdoador. Senhor, Tu és rico em graça para com todos os que Te invocam. Ou seja, Deus era o certo na história, mas Ele mesmo sendo o certo, e mesmo nós sendo seus inimigos, estando em dívida, Ele pegou a nossa dívida e pagou no alto da cruz para fazer restituição e para dizer para mim e para você, para nos ensinar, perdoe. Não importa o erro ou o pecado, libere perdão. E liberar perdão não é um sentimento, é uma decisão e uma escolha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele decidiu entregar seu Filho. Ou seja, nós temos que compreender o perdão como nós temos que buscar em Deus um coração quebrantado, para nós não deixar que o nosso coração se endureça e fiquemos pesando. Não, esse aqui pisou muito feio comigo, pisou na bola muito feio. Esse aqui não dá para perdoar, não. Esse aqui eu acho que dá para relevar isso aqui. Não, esse aqui, esse irmão talvez eu perdoe, porque eu perdoando ele, possa ser que eu obtenha algum lucro mais na frente. Então eu vou perdoar aqui, para ganhar 2 vezes lá na frente. É isso que Deus está dizendo, não endureça o vosso coração. Olhe para o pobre, independente de como ele chegou a essa posição. O que Deus está dizendo? Olhe para aquele que te ofendeu, independente de se ele tenha feito com vontade de te magoar, com vontade de te ferir, com vontade de dar um calote, ou não, se foi sem querer, querendo. Independente da situação, Deus está dizendo, aquebranta o teu coração e perdoa. Libera perdão, não endureças. Olha, e Deus dá uma ordem no verso 9. Inclusive, prevendo a dureza do coração do homem, no verso 9 ele diz, cuidado para que não tenhas pensamentos maus no teu coração e venhas a dizer, está próximo o 7º ano, estou vendo meu irmão em pobreza, não vou ajudar não, porque se eu emprestar agora, daqui a 2 meses é jubileu, ele não vai mais me devolver, então vou reter o dinheiro aqui, deixa ele se virar lá. Veja, Deus adverte aqui ao povo, não endureça o vosso coração a esse ponto, porque Ele sabe que o homem é calculista, é matemático, eu vou jogar 10 para ganhar 20, mas o jubileu está bem ali, o ano de liberação do perdão está bem ali, se eu emprestar esses R$100, eu não vou ver mais nunca mais, não vou mais nem ter como cobrar, porque prescreveu. Aí o que Deus diz? Não endureça o vosso coração. A lei é essa, esse é o espírito da lei, aqui em Deuteronômio, o que está presente nesse tempo de jubileu. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, verso 31, ele diz, sejam bondosos, sejam compassivos uns para com os outros. O propósito deste mandamento é este. Quando nós atuamos perdoando, nós estamos atuando numa posição divina, somos agentes de Deus para que possamos restaurar os nossos irmãos. E, trazendo aqui para o Novo Testamento, o jubileu, o que Jesus fala aqui em Mateus capítulo 18, verso 21, nós podemos então, se perdoar não é algo emocional, nós não vamos sentir desejo de perdoar, perdão então é na verdade um processo mental e um processo de decisão, de escolha, de decidir cessar o sentimento de dor, decidir cessar o sentimento de raiva, ressentimento, é uma decisão espiritual, inclusive, de abdicar e abrir mão, de exigir restituição e de exigir aquilo que me é de direito. Se eu emprestei, eu tenho o direito de receber de volta, mas perdão diz respeito a sacrificar os nossos próprios direitos. Perdoar significa, eu abro mão do meu direito. Vocês irmãos lembram de um programa que dizia, exija os seus direitos? Esse programa que exige seus direitos. Todo mundo quer ter direito a tudo. Ou seja, o que Deus está dizendo para nós, o que o perdão é? O perdão é o não exercício do seu direito.
Perdoar é não pôr em prática, é não exercer o direito de ser restituído. É aceitar o calote. É receber a ofensa e dizer: Senhor, abençoa ele a si mesmo, Senhor. Meus irmãos, e é isso que é difícil, mas quando nós estamos na posição de credor, é por isso que o mandamento diz: não endureça o teu coração, porque o difícil é estar na posição de credor. O que é o credor? Ela causou mal a mim, ela está me devendo, então eu tenho o direito de ser ressarcido. Eu fui ferido, fui eu que fui ferido, fui eu que fui enganado, sou eu que estou sendo calotado, eu estou na posição de credor. Todos os que estão na posição de credor, este mandamento é para esses, não é para o ofensor. Ela me ofendeu, o mandamento não é voltado para o ofensor, é voltado para o ofendido. É ao contrário, sabe por quê? Porque na posição de ofensor é muito mais fácil. Poxa, me perdoa. Aí o cara faz aquela cena, até chora, joga colírio no olho para dizer que está chorando e chega: oh, meu irmão, é a parábola que Jesus conta aqui de Mateus 18, aquele homem que tinha uma dívida de 10 mil talentos. Ele era o ofensor, ele era o devedor, mas o credor, vendo ele na condição de pobreza, vendo ele naquela condição de necessitado, ele exerceu o mandamento de misericórdia. Abre a tua mão para perdoar o teu pobre, o teu irmão que é pobre no meio de ti. E aí nessa parábola que Jesus conta em Mateus 18, aquele senhor da parábola, então, concede o perdão. Meus irmãos, 10 mil talentos equivaleria naquela época a 200 mil dias de trabalho. Aí eu pergunto aos irmãos: quando é que ele ia conseguir pagar essa dívida? Nunca. Nem Matusalém ia conseguir pagar, trabalhar tanto, todos os dias da vida dele, não conseguiria pagar a dívida dele, porque eram 200 mil dias. Matusalém viveu 900 e pouco, né? Não ia conseguir pagar. E aquele homem da parábola que Jesus conta em Mateus 18, concedeu a ele o quê? Perdão. Mas aquele camarada, que estava em relação ao seu senhor, estava na posição de devedor, aí: tem paciência comigo. Ninguém tem paciência comigo. Não tem esse tipo de crente, de irmão? Ninguém me socorre, ninguém me ajuda. Quando ele está na posição de dificuldade, ele chora, ajoelha, faz campanha de oração, faz jejum e promete 1000 coisas, promete como nunca, como é que é? E cumpre como sem falta, mais ou menos assim, né? Faz uma série de coisas. Aí a dívida é perdoada. Primeira coisa que ele faz, ele se esquece de voltar para agradecer, né? A ingratidão é a pior das coisas do coração, uma das coisas mais ruins, mais feias no coração de uma pessoa. Mas agora aquele homem que estava suplicando um perdão de 200 mil dias de trabalho, agora ele está na posição de credor. Agora ele foi ofendido, ele está com débito, ele está com a duplicata na mão de uma dívida de 100 denários. 100 denários equivale mais ou menos, deixa eu ver aqui a anotação para não passar a informação errada, 100 dias de trabalho, meus irmãos. 100 denários eram 100 dias de trabalho. Dá para pagar essa dívida, não dá? 100 dias de trabalho dá para o cara, aperta um pouquinho aqui, deixa de comer um x-salada ali, deixa de comer uma pizza, tal, mas consegue pagar, não é impagável. E esse homem, agora na posição de credor, que é para quem o mandamento do perdão é dado, agora ele não é misericordioso. Agora ele fecha a mão. Deus diz: abre a tua mão para o teu pobre. E aí esse homem vai que? Não, vai pagar, vai para a cadeia, porque tu não me pagaste, e exigiu com rigor a dívida que era infinitamente menor do que a que ele tinha com o seu Senhor. Sabe por quê? Porque o nosso coração é duro. E Jesus diz aqui, para que nós possamos compreender, e já irmos para nosso período de oração, quando Jesus dá essa orientação, conta essa parábola, ele fala para Pedro e diz: olha, tu não vais ter que perdoar 7 vezes apenas, tu tens que perdoar 70 vezes 7. Ao perdoar aqueles que nos devem, aqueles que estão numa posição de falta conosco, o nosso perdão deve ser
pleno, o nosso perdão deve ser completo, deve ser sem defeito, íntegro. É o que nós vamos compreender nesta declaração de Jesus. Esta declaração de 70 vezes 7, ao realizarmos a operação matemática, nós vamos chegar a um valor de 490. Precisamos entender que no hebraico, o idioma hebraico não tem números ordinais como nós temos. 1, 2, 3, os numerais como nós utilizamos no nosso idioma, no português. E, de modo geral, nos idiomas do Ocidente. Lá, os números são representados pelas letras do próprio idioma. Então, por exemplo, a primeira letra do hebraico, que é o Aleph, além de ser a letra Aleph, ela representa o número 1. E assim por diante, cada letra vai tendo uma numeração. Quando Jesus faz essa matemática, nós fazemos essa matemática, tendo essa compreensão de que os números representam palavras no idioma hebraico, Jesus está dizendo que, está nos indicando qual é a condição e qual é a natureza e como é que nós devemos, qual é a dimensão do perdão que nós devemos utilizar para com os nossos irmãos. Ele diz, esse 490 é uma palavra que se chama tamim, no hebraico é esta palavra, e ela está presente em Deuteronômio capítulo 18, 13, que significa perfeito. Deus está dizendo, e Jesus aqui está no Novo Testamento nos acrescentando, além de o perdão ser um mandamento, algo para o que está na posição de credor, o ofendido, o perdão é para quem foi ofendido. E o perdão não precisa esperar o ofensor vir pedir perdão, não, meu irmão. Você está em dívida, você está com alguém contraiu um problema, e aí, eu espero que os irmãos estejam entendendo essa dívida, não apenas dívida financeira, dívida emocional, alguém que te causou mal, alguém que te caluniou, alguém que fez alguma coisa contra você que te feriu emocionalmente, ou seja, o perdão é justamente para que a gente, que é o ferido e que está com a dívida pronta para ser exigida, Deus está dizendo é para você, independente do outro, independente daquele que fez o mal contra ti. Por isso que no início do capítulo 18, Jesus diz, se o teu irmão fez alguma coisa contra ti, é você que tem que ir até ele, não é o devedor que tem que vir e limpar a conta com você, é você que é o ofendido, porque Deus entende que o perdão é a forma de restaurar a vida da pessoa e restaurar o convívio da comunidade, e restaurar a integridade da comunidade. Quando nós entendemos que o perdão, essa palavra tamim, que é o resultado dessa operação 70 vezes 7, significa perfeito, Deuteronômio 18, 13 diz, serás perfeito para com o Senhor teu Deus. Essa perfeição não está no sentido de inerrância, de nunca errar, mas está no sentido de inteiro. O perdão precisa ser inteiro, o perdão precisa ser completo. O perdão que Deus quer que nós ofereçamos àqueles que estão em dívida conosco, deve ser da forma que o padrão celestial estabeleceu. E qual foi o padrão de Deus para o perdão das nossas vidas? João escreve isso na sua primeira carta. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de alguns pecados. Desses pecados aqui Ele perdoa, mas esse aqui Ele não perdoa. Mas Ele é fiel para nos perdoar de todos os pecados. É nesse sentido que Jesus quer dizer que o perdão precisa ser completo. Não é parcial e nem pela metade. Não, até aqui eu vou perdoar, mas isso aqui não dá para perdoar. O perdão também não significa que nós teremos que continuar caminhando junto. Eu libero a pessoa, perdoa, não tem mais dívida nenhuma comigo, mas tu fica lá e eu aqui, para que a gente não se desentenda de novo. Mas o importante é que nós precisamos encerrar este ciclo de desentendimento. Temos que chegar e passar a régua, fechar a conta e resolver os problemas, para que a nossa alma fique bem, como o apóstolo João escreve lá na sua terceira carta, assim como vai bem a tua alma, que assim o desejo do Senhor é que a nossa alma vá bem, que a nossa alma prospere. Tamim também, essa palavra tamim,
ela é utilizada para expressar um sacrifício sem defeito. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer aqui para Pedro é que o perdão tem que ser um sacrifício também. É o que eu falei, é um sacrifício dos meus direitos, é sacrificar o débito que eu tinha para exigir de alguém, é dizer, eu abro mão disso para conceder perdão, para liberar perdão. Precisamos perdoar as pessoas desta maneira, de forma perfeita, completa e sacrificando sem esperar nada em troca, meus irmãos, porque como está lá em Deuteronômio, obedeça, faça isso e vocês vão ver se vocês não serão abençoados. Vejam se praticando essas obras, verifiquem se vocês não vão receber muito mais, se vocês não receberão muito mais em bênção. Olha o que ele fecha no Deuteronômio 15:10. Tu darás livremente ao pobre, não fiques com o coração triste quando lhe deres algo, pois por causa disso o Senhor teu Deus te abençoará em toda a tua obra e em tudo o que tu puseres a mão. Meus irmãos, a gente pensa, não, eu estou abrindo mão de um direito meu e achando que ao fazer isso estou perdendo. Ao contrário, Deus está dizendo, se tu fizeres isso, tudo que tu puseres a tua mão será abençoado. E eu tenho certeza que você quer ser abençoado. Eu tenho certeza que você quer a bênção do Senhor sobre a sua vida. Eu tenho certeza que você quer as janelas dos céus sejam abertas sobre a sua vida. Você não quer isso? Amém? Então perdoe, comece a receber as bênçãos do Senhor, liberando perdão a esse irmão, a essa irmã. Olha, e a gente só é magoado por aqueles que nós amamos. Se um estranho passar e te chamar de feio, isso vai entrar por aqui e vai sair por ali. Mas quando um irmão, um parente, um amigo chega e te chama, tu é muito feio, aquilo parece que vai na alma, porque são pessoas a quem nós amamos. Nós só somos feridos por irmãos. E aqui irmão não apenas irmão de sangue, porque há amigos que são mais chegados do que irmãos. Tem situação também que tem parente que é mais distante do que um amigo. E pode ser que não vá fazer tanto efeito, mas a palavra irmão é aquela pessoa que é muito próxima a você, aquela pessoa que te enganou, aquela pessoa que falou mal de você, aquela pessoa que fez uma calúnia de você, aquela pessoa que inventou uma história, aquela pessoa que te causou um prejuízo financeiro. Me empresta aí, no próximo mês eu te pago. Esse próximo mês nunca chegou. E quem sabe você estava precisando, estava contando com aquele dinheiro, você tirou até da boca das crianças para ajudar o irmão, e aí você ficou num aperto, e isso criou uma raiva. O escritor aos Hebreus diz, não deixe que brote nos vossos corações nenhuma raiz de amargura. E para combater a raiz de amargura, precisamos liberar perdão. Precisamos perdoar as pessoas. Olha, e é muito séria essa questão do perdão, porque Jesus, inclusive, atribui e atrela, vincula, melhor dizendo, o perdão de Deus à forma como nós perdoamos quem nos deve. Ei, você quer receber perdão de Deus? Então, aprenda nesta noite a perdoar. Perdoa as nossas dívidas. Assim, do mesmo modo, do mesmo jeito que nós perdoamos quem tem dívida conosco. Um perdão completo de Deus será dado se você aprender a dar um perdão completo àqueles que te causaram mal, te causaram dor. E para que nós consigamos fazer isso, é o que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 3, verso 13. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. É o amor que nos ajuda a liberar o perdão. Se o perdão envolve a inteireza do ser, deve envolver todo o ser daquele que foi ofendido, o que promove a liga entre o ofendido e o ofensor é o amor. Você vai perdoar porque você ama. Não é porque você está visando obter lucro. Não é porque você está visando obter uma vantagem pessoal. Eu perdoo, não é porque eu vou ficar mais rico, menos rico, mais pobre ou menos pobre. Eu perdoo simplesmente, missionária, porque eu te amo. E se o amor de Deus
1 João capítulo 4, verso 8. Quem não ama não tem conhecido a Deus, porque Deus é amor. Meus irmãos, é neste tempo que nós estamos vivendo de jubileu que nós precisamos liberar perdão para todos aqueles que nos causaram males. Deus estabeleceu que o ciclo de dívidas e o ciclo de pobreza precisa ser encerrado no meio do seu povo, tanto do ponto de vista do devedor, quanto do ponto de vista do ofendido. O ofendido deve ter um compromisso ainda maior para preservar a nação, pois deveria emprestar aquele que está na condição de pobreza, de forma a auxiliar o irmão a sair desta condição de necessidade, atuando como um verdadeiro agente divino na restauração da criação. Este é o ano do jubileu, é o tempo da restauração, e nos foi dada o nosso Deus, quão grande é a nossa salvação. Este é o ano do jubileu, é o tempo da restauração, e nos foi dada o nosso Deus,